de volta com mais um programa do canal História Atual. Hoje, domingo, nossa coluna Minha Opinião. E lembrando a você que a coluna também é publicada no portal de notícias Nordeste 360. E antes de começarmos o nosso bate-papo, eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilhar a nossa programação. Acione o sino para receber semanalmente a nossa programação. Com certeza você tem acompanhado os noticiários que mostram a crise envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Afinal, o que está ocorrendo na Ucrânia? Existe alguma relação entre a crise da Ucrânia e o Brasil? Qual o interesse dos Estados Unidos da América na crise envolvendo Ucrânia e Rússia? Vamos conversar um pouco, entender um pouco esse cenário tanto quanto trágico envolvendo esses dois países. Primeiro, é preciso fazer uma retrospectiva histórica envolvendo os dois países que estão na cena da crise. A Ucrânia sempre cumpriu um papel, a contragosto, claro, de ser um muro de proteção entre o mundo ocidental e a Rússia. É um país livre, porém não pode se aproximar mais do que já se aproximou dos seus vizinhos europeus, muito menos da OTAN. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Para refrescar a sua memória, a OTAN foi criada no início da Guerra Fria pelos países europeus e Estados Unidos como uma organização militar para proteger de possível avanço soviético para o lado ocidental. Nos últimos anos, a Ucrânia tem se aproximado de seus vizinhos e, consequentemente, da OTAN, o que desagrada e muito a Rússia, que alega que isso não pode acontecer. E qual o argumento utilizado pelos russos para justificar que a Ucrânia não pode fazer parte da OTAN? Segundo o governo russo, existe um acordo entre Moscou e Washington, acordo esse feito nos anos 90, quando do final da União Soviética e da desintegração da União Soviética. No acordo, previa que a Ucrânia, que passou a ser um Estado independente, não entraria para a OTAN. E por que isso? Para garantir a segurança dos soviéticos. Aí, mais uma reflexão. O fantasma da Guerra Fria rondando aquela região ali. Veja, qual é a ameaça para os russos de uma entrada da Ucrânia na OTAN? Qual é a preocupação da Rússia? Veja, caso isso se concretize, existe a possibilidade da organização montar uma base militar com mísseis no quintal da Rússia. A Ucrânia faz fronteira com a Rússia. E uma vez fazendo parte da OTAN, com certeza, não resta dúvida, que seria montada uma base militar às portas da Rússia. E isso
Evidentemente que não é de interesse dos russos, muito menos dos seus aliados. Vamos relembrar um pouco o problema que isso pode trazer. Em 1962, em plena Guerra Fria, os soviéticos começaram a montar uma base militar em Cuba. E essa base militar, ela estaria proporcionando, ela viria a proporcionar uma ameaça muito grande para os Estados Unidos. Muitas reuniões, a diplomacia dos dois países e outros países envolvidos chegaram a um acordo e a União Soviética retirou os mísseis e não continuou o processo de montagem dessa base militar em Cuba. Hoje, a Ucrânia é a Cuba dos americanos. O olhar dos Estados Unidos para a Ucrânia, do ponto de vista militar, é o mesmo olhar que os soviéticos tinham para Cuba em 1962. Ora, uma outra questão que é preciso verificar é o que o Brasil tem a ver com isso. Existe alguma relação? Existe alguma preocupação? Qual é o peso que o Brasil tem com isso? Aqui, para entender a questão do Brasil, e por que é que eu estou falando do Brasil? Porque foi noticiado também uma reunião entre os diplomatas norte-americanos e diplomatas brasileiros. E na ocasião, os Estados Unidos cobrou uma posição do Brasil em relação à União Soviética e à Ucrânia, de que lado o Brasil estaria. Só lembrar para você que o próximo mês o presidente da República tem uma agenda em Moscou com o governo russo. E essa reunião, para a imprensa, tratou-se de discutir sobre a crise entre Rússia e Ucrânia. Acredito eu que outros temas mais importantes do que a crise da Ucrânia foram tratados. Vamos aqui a algumas reflexões. Ora, é preciso perceber que o mundo hoje está dividido entre duas potências, Estados Unidos e China. E existe uma relação muito grande entre esses dois países e a região em conflito. Da mesma maneira que você encontra semelhanças entre as relações da Ucrânia e outros países da região, do chamado países euroasiáticos, com o Brasil. Vamos aqui a alguns exemplos. Quando os americanos dialogam com os brasileiros sobre política internacional e, em especial, sobre comércio internacional, os americanos estão de olho nas relações Brasil-China. É muito forte essa relação comercial entre Brasil e China. Da mesma maneira que é forte a relação comercial entre a China e os países localizados na região do conflito, não só com a Ucrânia, mas com outros países, como, por exemplo, o Cazaquistão. Para vocês terem uma ideia, o Cazaquistão ele é o maior exportador de urânio do mundo. E 60% da produção de urânio do Cazaquistão vai para a China. Da mesma maneira que outros produtos do Cazaquistão, da Ucrânia e de outros países. Então, a relação comercial China com aquela região é muito grande. Aí, você olha para o Brasil
E continua perguntando, sim, mas e o Brasil? Veja, aparentemente não há nenhuma relação. Porém, é preciso lembrar que o Brasil é um parceiro comercial da China. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, entre os meses de janeiro e agosto de 2021, o Brasil exportou 63% de minério de ferro, 69% de soja e 49% de petróleo para a China. O que é que isso quer dizer? Que nesse período, 67% do superávit brasileiro foi em negociações com a China. Aí, se você pegar esses dados que envolvem Brasil e China e comparar com dados que envolvem países da região do conflito com a China, você vai ver que a China cada dia avança em áreas do planeta anteriormente sob o total controle americano. E isso os Estados Unidos não querem. Os Estados Unidos querem, a todo custo, frear o crescimento e a influência chinesa. E esse momento de crise entre Ucrânia e Rússia é um momento crucial para você perceber a disputa entre dois impérios, Estados Unidos e China. Não é a Rússia o grande império, é a China. Mas a crise entre Rússia e Ucrânia demonstra claramente o que está por trás. A China está de olho na região da Rússia e da Ucrânia. Os Estados Unidos também. E lembre, a Rússia é um país aliado chinês, não só comercialmente, mas também militarmente. O Brasil não tem força militar, mas o Brasil, mesmo com todos os problemas que nós enfrentamos, é um grande país na América do Sul e que representa, tem um peso importante no cenário político internacional aqui da região. Hoje não. O Brasil passa por um momento muito complicado, mas os Estados Unidos trabalham com a visão de futuro. Esse é o impacto para o Brasil. Numa disputa internacional entre China e Estados Unidos, com quem o Brasil ficará? Continuará mantendo forte comércio com a China ou trocará a China pelos Estados Unidos? Então é preciso olhar esse cenário internacional para que possamos entender esse jogo, todo esse momento de tensão que a gente vive. E torcer para que os diplomatas que estão sentando, negociando e conversando evitem o conflito entre russos e ucranianos. E para concluir, nós vivemos uma nova era do capitalismo. E, como sempre, dividida entre duas superpotências, tendo sempre ao meio uma ameaça de guerra. De um lado, uma legítima representante do capital. Do outro, também. A diferença é que essa outra representação do capital tem em sua alma que insiste em se travestir de vermelho. Ficamos por aqui e peço a você, dê sua sugestão, faça suas observações e dê a sua opinião, porque essa é a minha opinião. Um forte abraço e até o próximo domingo.